Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Constitucionalizando. E para quem não conhece, eu sou o professor Emerson Costa e a nossa aula de hoje é sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. Então, você deve estar se perguntando para que saber sobre a aplicabilidade das normas constitucionais? É importante, gente, porque a depender de cada artigo que há na Constituição, aquele artigo ele pode ter uma eficácia direta, aquele artigo pode ter uma eficácia indireta. Então, você sabendo, conhecendo como é a aplicabilidade das normas constitucionais, você vai poder utilizar o que diz a Constituição na prática. Então, os doutrinadores eles começam a trabalhar sobre definições de como se aplica as normas constitucionais. E aí muita gente vai chegar para você e vai dizer, mas a Constituição não funciona. Por que a Constituição não funciona? O artigo 196 diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Mas eu sei que em alguns momentos o Estado não dá toda essa saúde. Mas por que que aquela norma tem uma aplicabilidade diferente do artigo 2º, que diz que todos os poderes existentes no nosso Estado são Executivo, Legislativo e Judiciário? Então, o que diferencia a norma do artigo 2º da Constituição em relação à norma do artigo 196 da Constituição? E é isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Tudo bem? Iniciando a nossa aula sobre a aplicabilidade das normas constitucionais, a gente vai voltar um pouquinho onde é esse berço dessa Constituição que a gente tem hoje. Que a nossa Constituição ela tem o ideal inspirado na Constituição norte-americana. E aí eu tenho uma classificação por essa influência norte-americana que ela classifica as normas constitucionais de duas formas. Eu tenho a norma constitucional que seria a autoexecutável e a norma constitucional que seria a não executável. Então eu tenho esses dois grandes polos. Aquela norma constitucional autoexecutável é aquela que ela não precisa de complementação nenhuma. Lembra do artigo 2º que eu falei para vocês? São poderes executivo, legislativo e judiciário. Não precisa de complementação. Agora, então essa seria uma norma constitucional autoexecutável, ela não necessita de complementação nenhuma. Mas eu tenho, inspirado nessa doutrina norte-americana, eu tenho uma outra classificação. Norma constitucional não executável. E aí ela vai me dizer que essa norma constitucional ela precisa de uma complementação para que ela possa ter eficácia. Qual exemplo seria isso, gente? Eu tenho o imposto sobre grandes fortunas. Só que o imposto sobre grandes fortunas diz que vai ser aplicado mediante lei complementar. Ora, enquanto não existir lei complementar, não pode ser aplicado o imposto sobre grandes fortunas. Então, é muito simples. Norma constitucional autoexecutável não precisa de complementação. Norma constitucional não autoexecutável, eu preciso de complementação. E essa é uma classificação também que tem uma influência norte-americana e é trazido pelo Rui Barbosa. Uma vez que a gente conseguiu finalizar a classificação de Rui Barbosa, que ele traz essa influência norte-americana, que dividiu as normas constitucionais em duas, as autoexecutáveis e as não autoexecutáveis, a gente vai falar agora do Papa do Direito Constitucional, que é o José Afonso da Silva. Gente, fica ligado, essa é a classificação que mais cai em provas de concurso. Então eu preciso que vocês tomem nota do que a gente vai falar agora. O tio José Afonso da Silva, ele divide essa classificação em 3 grandes grupos. Veja, 3 grandes grupos, como vocês podem visualizar aqui. Eu tenho, e quais são? Eu tenho norma constitucional de eficácia plena. Então, classificação José Afonso da Silva, norma constitucional de eficácia plena. Segunda, norma constitucional de eficácia contida. Norma constitucional de eficácia contida. É a minha segunda classificação. E eu tenho também norma constitucional de eficácia limitada. 3 grandes grupos. Norma constitucional de eficácia plena, norma constitucional de eficácia contida e norma constitucional de eficácia limitada. Aí eu falo para vocês, na limitada, como vocês podem perceber aqui, eu ainda vou dividir essa limitada. A minha limitada ela pode ser limitada por princípio programático, a limitada pode ser limitada por princípio programático ou também pode ser limitada por princípio institutivo. Então, vamos lá. Norma constitucional de eficácia plena, norma constitucional de eficácia contida, norma constitucional de eficácia limitada e na limitada você tem 2 grandes grupos. Norma constitucional de eficácia de princípio programático e norma constitucional de eficácia limitada por princípio institutivo.
Então vocês podem ficar tranquilos, que agora a gente vai começar a adentrar em cada uma delas para dizer as características. E o que me diz, quando perguntarem para você o que é a norma constitucional de eficácia plena, se cair no seu concurso, na sua prova de dissertação, o que é uma norma constitucional de eficácia plena? Você já poderia responder, antemão, você poderia colocar, segundo José Afonso da Silva. Então, gente, um macete para concurso é que sempre quando, se for questões dissertativas, pedirem essa classificação de normas constitucionais com relação à aplicabilidade e cobrar lá plena, você já vai saber de quem é o autor? José Afonso da Silva. E o que José Afonso da Silva diz sobre a norma constitucional de eficácia plena? Gente, ela é plena. Ela não precisa de ninguém. Ela, por si só, manda em tudo e resolve a problemática. Então, uma característica da norma constitucional de eficácia plena, lembra da Anitta? Ela faz o quê? Não precisa de complementação. Ela produz todos os seus efeitos imediatamente. E aí, eu sempre coloco para os meus alunos para que quando eles tentem lembrar de norma constitucional de eficácia plena, é aquela norma que ela é independente, não precisa de legislação ordinária. Ela, por si só, ela é suficiente para determinar o ordenamento jurídico. Artigo 2º da Constituição Federal. São poderes executivo, legislativo e judiciário. Precisa de complementação? Você acha que o artigo 2º precisa de complementação? Não precisa. Já está dizendo quais são os poderes do Estado. E não precisa de regulamentação nenhuma pela legislação ordinária. E o que nós temos também? A sua aplicabilidade é direta e imediata. Então, se eu tenho com a característica direta e imediata, já vai incidir direto no caso concreto. Elas são autoaplicáveis, ou seja, elas são autoaplicáveis por quê? Porque eu não preciso de complementação nenhuma para a resolução da problemática. E elas não são restringíveis. O que seria a não restrição? Quando eu tenho aplicabilidade da norma constitucional de eficácia plena, não pode vir nenhuma outra legislação dizendo que ela não tem aquele poder, porque ela já é fruto do poder constituinte, ela já está na Constituição. Então, aquilo que ela determinou vai ser cumprido. Então, gente, em breve síntese, o que eu estou dizendo para vocês? Norma constitucional de eficácia plena, ela tem a sua aplicabilidade direta, sua aplicabilidade imediata, ela não precisa de complementação, ela por si só é suficiente nas relações jurídicas. Tudo bem? E, por fim, eu tenho, exemplo, o artigo 2º da Constituição e o artigo 18 da Constituição Federal. E o que vai me dizer o artigo 2º? O artigo 2º vai trazer dos poderes existentes na Constituição. E o artigo 18, ele vai dizer o quê? Brasília. Brasília é capital federal. Precisa de complementação em relação ao artigo 18? Não precisa. Por isso, é uma norma constitucional de eficácia plena. E agora vamos falar sobre a norma constitucional de eficácia contida. Gente, a norma constitucional de eficácia contida, ela pode ocorrer uma restrição. Então, ela produz todos os seus efeitos, mas pode ocorrer uma restrição em relação a ela pelo legislador ordinário. Qual é a principal diferença da plena? Enquanto a plena, ela não pode sofrer nenhuma restrição, ela não precisa de complementação, a minha norma constitucional de eficácia contida, ela pode sofrer restrição. Mas enquanto não ocorrer essa restrição, ela produz todos os seus efeitos. Então, professor Emerson, me diz o que é a norma constitucional de eficácia contida. Eu falarei para vocês. Escrevam. A norma constitucional de eficácia contida, ela produz todos os seus efeitos, mas ela pode sofrer restrições do legislador ordinário. Então, nossos deputados, nossos senadores, eles podem criar determinadas legislações limitando a incidência da própria norma constitucional de eficácia contida. E quais são suas características? Característica 1, sofrer intervenção do legislador ordinário. Então, o legislador ordinário ele pode criar determinadas leis que vão limitar a sua incidência. Primeira característica. A segunda característica da norma constitucional de eficácia contida. Enquanto não tiver restrição nenhuma, a sua eficácia é plena. Gente, pensa a norma constitucional de eficácia contida como se uma pessoa exercesse todos os seus direitos.
e ela realizou determinada conduta. E aí ela foi para um sistema prisional. E ela ficou presa dentro daqueles limites. Ou seja, enquanto não for presa, ela pode sofrer todos os exercícios dos seus direitos. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Olha, enquanto não forem criadas legislações que delimitem, fixem os seus limites, ela tem uma eficácia plena. Ela pode fazer aquilo que ela bem entender, aquilo que ela se propõe a fazer. Então, por isso que, enquanto não tiver limitação, ela tem a sua eficácia plena, na sua plenitude. Com relação à aplicabilidade, a aplicabilidade da norma constitucional de eficácia contida ela é direta e imediata. Por que, Emerson, que a norma constitucional de eficácia contida, a sua aplicabilidade é direta e imediata? Porque ela não precisa de complementação. Eu disse para vocês que ela, enquanto não for limitada, o seu exercício é pleno. Então, enquanto não ocorrer nenhuma limitação, o juiz ou a pessoa que for exercer seus direitos, ela vai exercer de forma direta e imediata. Porque não precisa de nenhuma complementação. Mas pode ter complementação? Pode. A partir do momento que surgir a complementação, eu vou ter uma restrição na sua aplicabilidade. Item 4. Também, a minha norma constitucional de eficácia contida, ela tem determinados conceitos judicializados. O que seriam isso? São conceitos jurídicos gerais. Então, conceitos como ordem pública, conceitos como bons costumes. Nós sabemos que o conceito de bom costume da década de 60 é diferente do conceito de bons costumes de hoje. Então, determinados conceitos jurídicos gerais também sofrem e vão delimitar como eu vou aplicar a minha norma constitucional de eficácia contida. E, para finalizar, a norma constitucional de eficácia contida, ela pode ser afastada por uma outra norma constitucional. Então, alguma outra norma constitucional, ela também pode trazer determinados limites quanto à incidência da minha norma constitucional de eficácia contida. Mas fica tranquilo, porque a gente vai trazer situações específicas que a gente vai trabalhar e vocês vão conseguir visualizar isso na prática. E aí, eu vou trazer para vocês o meu artigo 5º 13. E olha o que ele vai dizer. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Eu gosto que eu destaco bem aqui o que a lei estabelecer. Por quê? Porque como que eu identifico a norma constitucional de eficácia contida? O próprio texto já vai estar dizendo a lei estabelecer. Então, a regra é que todo trabalho, ofício ou profissão é livre, mas a lei pode criar determinados limites. E quais são esses limites? Toda vez que tiver na legislação esses limites, gente, nós estamos falando de qual espécie de aplicabilidade? Norma constitucional de eficácia contida. Porque o próprio Constituinte já vai estar dizendo, olha, vão ter que ser criadas leis. Para quê? Para regulamentar isso. O Constituinte originário, ele não tem como prever todas as profissões. A gente sabe que determinadas profissões existem agora. Na década em que foi criada a Constituição, a gente nem sabia que essas profissões iriam existir. Por isso que o Constituinte ele fez essa previsão dizendo o seguinte, olha, vai ter que ter algumas regulamentações e as regulamentações vão ser feitas pelo poder constituinte, pelo legislador ordinário, que vai fixar aí quais são os critérios desses ofícios e dessas profissões. Então, esse é o caso do trabalho. E olha o segundo caso. É assegurado o direito de greve, competindo os trabalhadores decidir sobre oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses, por meio dele entender. Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais. Ou seja, a Constituição disse que a lei vai dispor sobre os serviços essenciais. A Constituição não trouxe os serviços essenciais. Ou seja, aqui nós também estamos trabalhando o artigo 9º em uma situação de norma constitucional de eficácia contida. Professor, por que contida? Porque o parágrafo 1º está dizendo a lei definirá os serviços
ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento ou necessidades inadiáveis da comunidade. E aí a gente pode ver de modo bem claro por que o Bolsonaro ele dá vários decretos sobre os serviços essenciais. Ele pode fazer isso? Pode. A gente sabe que quem vai ter que convalidar isso depois é o próprio Congresso Nacional. Mas por que ele pode fazer isso? Porque a Constituição deu a abertura, deu a possibilidade. Por que ela deu a possibilidade? Porque a norma constitucional de eficácia contida pode sofrer regulamentações, podem sofrer fixações, definir limites. E é isso que a gente consegue visualizar, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Então essas são algumas características da minha norma constitucional de eficácia contida. Então, em regra, gente, para não esquecer, a norma constitucional de eficácia contida, ela tem plenitude, ela pode ser exercida de modo efetivo, mas ela pode sofrer algumas restrições. Então, ela produz todos os seus efeitos, mas ela pode sofrer determinadas restrições pelo legislador ordinário. Eu sei que para vocês ainda não está muito claro o que é uma norma constitucional de eficácia contida. Então, só coloca na cabeça por enquanto que a norma constitucional de eficácia contida, ela produz todos os seus efeitos, mas ela pode sofrer restrições do legislador ordinário. É isso que você precisa saber. Mas para ilustrar bem, eu vou trazer para vocês a situação do exame da OAB. O exame da OAB ocasionou uma grande discussão entre os estudantes, porque alguns concordavam e outros não concordavam. E naquele momento, alguns alunos entraram na justiça para ganhar a possibilidade de receber o diploma do exame de ordem sem ter que fazer a prova da OAB. Então, produção, roda aí para a galera ver o que aconteceu, tá bom? Continua a polêmica sobre a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, que todos os estudantes recém-formados em Direito são obrigados a fazer. O Tribunal Regional Federal aceitou o argumento de um advogado cearense sobre uma possível inconstitucionalidade da prova da OAB. A decisão foi do desembargador Vladimir Souza Carvalho, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife, que concedeu liminar determinando que a OAB do Ceará registre os estudantes formados em Direito sem exigir aprovação no Exame Nacional da Ordem. A ação movida pelo advogado Charles Soares foi a pedido de 2 bacharéis em Direito, Cleuton Maciel e Everardo Lima Alencar, que não conseguiram aprovação no exame. O argumento é que a lei é inconstitucional, nem formalmente, quando o provimento do Conselho Federal regulamenta a prova, que deveria ser regulamentado pelo Presidente da República, já se trata de lei federal. Esse foi o grande fundamento. O pedido já havia sido indeferido pela 2ª Vara da Justiça Federal em Fortaleza. A decisão do Tribunal Regional Federal abre precedentes para outros casos em todo o país. No Rio Grande do Sul, por exemplo, já existe uma ação semelhante tramitando na Justiça, com grande repercussão pelo ministro do STF, Marco Aurélio de Mello. O processo deve ser julgado, mas ainda não tem data definida. Se for reconhecida a inconstitucionalidade da exigência, o exame da Ordem dos Advogados do Brasil pode ser extinto. A Ordem dos Advogados do Brasil já anunciou que vai recorrer da decisão. No nosso entender, a decisão ela ataca a ordem no que há de mais precioso, que é a seleção para inscrição nos quadros da OAB. A OAB ela não pode controlar a instalação de cursos jurídicos pelo Estado do Ceará ou pelo Brasil, mas ela pode aferir esses alunos que passam por essas faculdades minimamente. Isso é feito no exame de ordem. O assunto tem gerado polêmica e os estudantes de Direito se posicionam terminantemente contra a exigência do Exame Nacional da Ordem. Se existisse a prova para os demais cursos, tudo bem. Mas como não existe, eu acho errado só ter ela para o curso de Direito. E agora uma boa notícia, o IPVA vai ficar mais barato. Como vocês puderam identificar, nesse vídeo começou uma divergência. Divergência do quê? Ora, houve a lei, né, o Estatuto da OAB, Lei 8.906, que acabou definindo pelo Conselho Federal a exigência para você se tornar advogado. E para você ser advogado, você tem que terminar o curso e você tinha que passar no exame de ordem.
E a discussão ficou porque determinados juízes, alguns disseram que não precisava dessa condição, outros disseram que precisava, e foi parar essa situação toda no Supremo Tribunal Federal, por meio de um recurso extraordinário. Então, a partir desse momento, gente, nós estamos trabalhando quem? Norma constitucional de eficácia contida. Está trabalhando o quê? Lembra aquele artigo que a gente começou na aula? É livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as condições da legislação. Então, o assunto referente ao exame de ordem, ele está dizendo o quê? Primeiro, eu tenho a Lei 8.906 de 94, que está dizendo o seguinte, olha, para você ser advogado, você tem que ter bacharel em Direito, concluir, e você tem que passar no exame de ordem. E qual foi a justificativa do Supremo Tribunal Federal ao decidir isso? O Supremo, ao analisar o caso, ele pontuou duas situações principais. Quais foram essas situações? Primeiro, a situação relacionada ao trabalho é uma norma constitucional de eficácia contida. Então, ela pode sofrer restrições. Ou seja, o exercício do trabalho é livre. Mas, a partir do momento que é criada uma lei, Lei 8.906 de 94, a partir do momento que é criada a lei, que é do Estatuto de Ordem, pode sofrer limitações. Então, a primeiro momento, essa lei já é constitucional. E o item 2, qual é o item 2 que o Supremo pontuou? Olha, a advocacia, ela é uma profissão que ela é necessária. As pessoas colocam a vida na mão dos advogados em relação aos seus processos. Então, ela tem uma grande relevância social. Então, primeiro ponto, é possível a limitação do exercício do trabalho por meio de lei. E, item 2, a advocacia ela tem uma grande relevância social, uma importância para a vida do ser humano. Então, por essas razões, gente, justifica a limitação. E foi o que o Supremo decidiu. Tá bom? Então, é possível a limitação de todo e qualquer ofício, trabalho e profissão, desde que atendidas as condições da legislação. Mas quais são os limites? Será que o nosso Congresso Nacional ele pode limitar todo e qualquer ofício ou profissão? Será que eu posso criar limitações do modo como eu bem entender? O que você acha aí? Acho que não, gente. E é por isso que eu coloco as seguintes características para vocês. Primeiro, não pode ferir núcleo essencial de direitos e garantias fundamentais. Então, se cair numa prova para vocês, pode ocorrer limitação de qualquer forma em relação à norma constitucional de eficácia contida? Não pode. Para ter limitação, primeiro, não pode ferir núcleo essencial de direitos e garantias fundamentais. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Segundo, as limitações devem ser razoáveis e as limitações devem ser proporcionais. Então, primeiro, não ferir núcleo essencial de direito e garantia fundamental, deve obedecer à razoabilidade e, terceiro, deve ser proporcional. E é por essa razão, para ilustrar bem esses limites, eu vou trazer para vocês o recurso extraordinário 51961. Recurso extraordinário 51961. E ele vai tratar sobre o quê? Lembra do diploma de jornalista? Vocês lembram que, antigamente, para você ser jornalista, você necessariamente tinha que ter o diploma de ser bacharel no curso de jornalismo. Mas, de um tempo depois, não precisou mais desse diploma. Inclusive, eu tenho uma amiga muito próxima que o sonho dela era fazer jornalismo. Só que quando o Supremo deu essa decisão, ela falou o seguinte, eu não preciso de diploma, então eu não vou fazer faculdade. E ela foi buscar outro curso. Então, gente, por que o advogado, bacharel em Direito, precisa ter todas as condições, a lei foi aceita, e por que para jornalista não precisa de diploma? Aí a gente vai identificar. Por quê? Quando esse processo foi ser julgado no Supremo, lembra das 3 peneiras? Primeiro, não ferir núcleo essencial de direito e garantia fundamental. Segundo, ser razoável. E terceiro, ser proporcional. Quando chegou o objeto da discussão no Supremo Tribunal Federal, o Supremo analisou pelo seguinte: se eu colocar
atividade de informar. O que é relacionado à profissão do jornalista? O jornalista ele tem uma obrigação de levar a informação. Direito à informação. Opa, direito à informação é um direito fundamental. Vocês concordam comigo? O que o Supremo analisou ainda? Eu tenho situações, inclusive no Brasil, que não tem nem universidade. Vamos dizer um lugar pra gente? Santa Rosa do Purus, Manuel Urbano. Tem faculdade lá, gente, de jornalismo? Como é que essas pessoas que moram em locais tão longínquos iam ficar sem o principal direito fundamental à informação? Então o Supremo analisou o seguinte, olha, o direito à informação é um direito fundamental. Se eu colocar esse direito fundamental no exercício só daqueles que tiverem diploma, eu estou ferindo um núcleo essencial. Qual o núcleo essencial? Do direito de informar. Então, por isso que o Supremo ele diz o seguinte, para informar é um dever constitucional, todos podem fazer. Eu, você, ele, o seu colega que está em casa, qualquer pessoa tem o direito de informar. Então, essa atividade não pode ser exclusiva do jornalista. Por essa razão que o Supremo disse o seguinte, olha, essa limitação não é razoável, essa limitação não é proporcional. O direito de informar, ele está além disso. Por quê? Porque vocês sabem que tem determinadas informações que não é o jornalista que tem. Então, isso quer dizer que essas informações não poderiam ser não poderia ser dado publicidade a essas informações? Imagina se a gente tem uma situação relacionada a uma matéria da própria administração pública. Só quem pode noticiar essa matéria é o jornalista? Então, por essa situação, veja, núcleo essencial do direito e garantia fundamental à informação. Eu consagrei a todos. Mas a atividade privativa do advogado, por quê? Porque ali o advogado ele necessita ter um estudo, uma devida cautela nos processos, já é um serviço mais técnico. E vocês concordam comigo que o jornalista, ele dá o dever de informar geral. Há uma técnica de escrita, mas aquele que exerce um bom português, ele tem o dever de informar com cuidado. E vocês têm que lembrar também de locais em que não tem acesso. O acesso àquelas pessoas à universidade de jornalismo. Então, por essas situações, eu tenho aí uma flexibilização no caso concreto. E eu vou analisar por quais limites. Ferir núcleo essencial de direitos e garantias fundamentais, razoabilidade e proporcionalidade. Tá bom, gente? Então, recapitulando a análise do caso concreto, a gente viu que é possível a limitação por meio da profissão, através de uma legislação infraconstitucional, como é o caso do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Há uma situação dos limites com relação à limitação, não ferir núcleo essencial de direitos e garantias fundamentais, ser razoáveis, ser proporcionais. E aí eu tenho uma grande divergência entre a situação do jornalismo e a situação da atividade privativa da advocacia. Nós falamos sobre norma constitucional de eficácia plena, aquela que não precisa de nada, ela não sofre restrições, é a plena. Eu tenho ainda a norma constitucional de eficácia contida, que é aquela que produz todos os seus efeitos, mas pode sofrer restrições. E agora a gente vai falar da minha norma constitucional de eficácia limitada. E o que seria a norma constitucional de eficácia limitada? Meus queridos, a norma constitucional de eficácia limitada, ela não é autoaplicável. Por que, professor, que ela não é autoaplicável? Enquanto a contida produz todos os seus efeitos, enquanto a plena produz todos os seus efeitos, a limitada, ela necessita de uma regulamentação. Então, aqui ela precisa de regulamentação para ela produzir os seus efeitos na totalidade. Isso não quer dizer que ela não produz nenhum efeito. Ela produz, sim, alguns efeitos, mas ela tem, inclusive, eficácia, mas ela, para exercê-los na sua totalidade, ela precisa da regulamentação. Né? A gente vai verificar ainda que a minha norma constitucional de eficácia limitada, a sua aplicabilidade, ela é indireta. Mas por que ela seria indireta? Por que ela seria imediata? Porque ela não produz todos os seus efeitos. Quando ela está na Constituição, ela não produz os seus efeitos na sua totalidade, porque ela precisa de uma regulamentação específica, que a gente vai ver
daqui um pouquinho. E claro, por ela ter essa sua eficácia reduzida, ela tem uma eficácia menor em relação à norma constitucional de eficácia plena do que a norma constitucional de eficácia contida. E qual seria esse efeito, professor? Qual é o efeito dela, gente, sem ter uma regulamentação, que eu coloco aqui para vocês? Ela tem um efeito negativo. O que seria o efeito negativo? O efeito negativo da norma constitucional de eficácia limitada é porque, a partir do momento em que cria-se a Constituição de 88, todos os dispositivos relacionados à norma constitucional de eficácia limitada, ela revoga toda a legislação em contrário. Então, qualquer outra legislação que contraria a norma constitucional de eficácia limitada, ela é automaticamente revogada. Esse é um efeito negativo. Além disso, eu tenho um efeito de vinculação, o efeito vinculativo. E qual é esse efeito vinculativo? É porque o legislador ordinário ele fica vinculado a criar a regulamentação da norma constitucional de eficácia limitada. Então, de um lado, ela vai revogar todas as disposições contrárias a ela, mas ela também vai vincular. Vincular como? Olha, legislador ordinário, você tem que criar minha regulamentação. Você precisa criar regulamentação para quê? Para que ela possa surtir todos os seus efeitos necessários para que ela vincule no ordenamento jurídico. Então, como característica principal, gente, da norma constitucional de eficácia limitada, ela precisa de regulamentação para ela poder ter toda a sua eficácia no ordenamento jurídico. Mas isso não significa que ela não tenha eficácia. Inclusive, ela pode ser utilizada como parâmetro no controle de constitucionalidade. O que é isso? Qualquer lei que contrariar a norma constitucional de eficácia limitada, ela pode sofrer o quê? O controle de constitucionalidade. E com isso, ocorrer o quê? A declaração de inconstitucionalidade daquela lei que contraria ela. Porque ela é norma constitucional. Mas para ela ter o total exercício, ela precisa da sua regulamentação. Tá certo? Uma vez que falamos sobre as características gerais, os caracteres gerais da norma constitucional de eficácia limitada, a gente vai começar a ingressar a falar sobre a sua subespécie, que é a minha norma constitucional de eficácia limitada de princípio programático. E o que seria isso? Olha, pensem bem. Quando a gente lembra de programa programático, eu quero que vocês remontem o que seria uma constituição dirigente. Pensa aí para vocês, o que é uma constituição dirigente? O que essa constituição dirigente ela está relacionada com o constitucionalismo social? O que é isso? Então, gente, recapitulando aí as aulas de constitucionalismo e principalmente constitucionalismo social, eu quero relatar para vocês o seguinte. A constituição dirigente é aquela que fixa metas a serem obedecidas dentro de um Estado. O constitucionalismo social, ele está relacionado com algumas obrigações positivas que o Estado tem que ter em relação à sua população, como, por exemplo, o direito do trabalhador, o direito à saúde. Então, são perspectivas que eu tenho uma relação entre constitucionalismo social, em relação à minha própria constituição dirigente, que eu estou pensando não no hoje, gente, mas eu estou pensando em um futuro que em algum momento deve ser obedecido. Vocês lembram comigo que a Constituição, a nossa própria Carta Magna, superpoderosa de 88, tem vários artigos que você pode dizer, mas isso não é obedecido. Mas isso não é obedecido porque não é para ser concretizado agora, mas deve ser concretizado no futuro. É o exemplo do nosso artigo 196. Acompanha comigo. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco, de doença e de outros agravos e ao acesso universal, igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Qual é o cerne aqui? Saúde é direito de todos e obrigação do Estado. Então, a nossa Constituição, ela inclui uma obrigação para o Estado que ele tem que promover o quê? A saúde, que é financiada pelo Sistema Único de Saúde, que ele é custeado por todos os entes, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, quando a gente trabalha a norma constitucional
limitada, de princípio programático, ela diz o quê? Olha, essa norma em algum momento deve ser concretizada e o Estado tem que comprovar os meios que está obedecendo, mas também políticas públicas que estão tentando chegar a essa eficiência. Por isso que eu digo para vocês que essa norma de princípio programático, ela vem do meu constitucionalismo social, porque ela coloca uma obrigação positiva para o Estado. Essa norma, ela tem ideia, é uma Constituição dirigente, porque ela está fixando limites e objetivos que o Estado tem que cumprir. E se eu perguntasse para vocês em uma prova, essas normas constitucionais de efeitos programáticos, elas possuem efeitos concretos? O que vocês acham? Vocês acham que o neoconstitucionalismo contribui para alguma coisa? Porque, veja comigo, é um princípio programático, algum momento deve ser cumprido. Será que nós temos algum efeito concreto hoje? Pensa aí comigo. 1, 2, 3. Dando um minuto aí para vocês pensarem. Então, o que eu posso relacionar neoconstitucionalismo com efeito concreto? O neoconstitucionalismo é um movimento político jurídico em que eu coloco uma aplicabilidade, uma observância dos meus princípios. Os princípios devem ser cumpridos. E a ideia do que eu tenho do efeito concreto, gente, eu vou trazer um caso para vocês. Qual é o caso? Saúde é direito de todos, inclusive eu coloquei no material para vocês estudarem. Eu tenho uma DPF 347. A DPF 347, ação de descumprimento de preceito fundamental, que ela trouxe a situação dos presos, que é o que nós estamos vivendo no Brasil com relação à situação de dignidade humana dos presos nos estabelecimentos prisionais. E nesse julgamento ficou definido que o Brasil, ele não estava cumprindo com a observância da dignidade da pessoa humana nos presídios. E aí o STF, em uma ação, ele liberou o fundo penitenciário e, além de liberar esse fundo penitenciário, ele criou as audiências de custódia. Mas por que ele fez isso? Porque ficou comprovado que não estava sendo obedecido a dignidade da pessoa humana e não estava sendo garantido o mínimo existencial. Então, o que é isso, Emerson? Olha, apesar da norma ser programática, mas deve ser garantido a toda a população o mínimo existencial, o mínimo que aquela pessoa pode ser digna, que ela se considere humana. Eu tenho que garantir o mínimo existencial. E eu também tenho que garantir a ideia da dignidade humana da pessoa. Então, você imagina, qual foi a situação dos presídios? Determinados estabelecimentos, pessoas que estavam dormindo ao lado de mictórios, as pessoas não tinham locais para dormir. Então, nessa situação, é uma flagrante inconstitucionalidade. Então, quando o STF recebeu essa ação, ele criou determinadas ações para diminuir o impacto na vida dessas pessoas, porque elas estavam abaixo da dignidade humana. E por essa razão que a minha norma constitucional programática, o STF ele pontuou sobre 2 critérios. Eu tenho que, primeiro, ter um plano de ação, o Estado tem que comprovar um plano de ação para que ele esteja tentando diminuir a incidência, a violação do que a Constituição está protegendo, mas ele também tem que garantir um mínimo existencial. Então, eu tenho que ter esses 2 critérios, plano de ação do Estado, mas eu também tenho que garantir um mínimo de dignidade para a minha população. Um caso também relacionado a esse, gente, que eu trouxe no julgado para vocês, é o fornecimento de medicamentos. Então, veja que no fornecimento de medicamentos, o STF também pontuou que, olha, a saúde é uma norma programática, mas o Estado não pode simplesmente dizer o seguinte, não tenho dinheiro. O Estado ele tem que trabalhar um plano de ação, mas ele também tem que, além de trabalhar esse plano de ação, ele tem que garantir o mínimo de dignidade para essa pessoa. E foi o caso de uma situação em que um indivíduo buscou junto ao SUS os medicamentos. Então ele foi, requereu junto ao SUS, fazia aquele medicamento parte da lista do CREME e o Estado não queria fornecer. Será que isso é digno? Será que isso está contrário à lei? Então, na situação específica, o Supremo disse não, tem que fornecer, porque faz parte do que está estabelecendo na política do plano de saúde do SUS e aquele medicamento vai garantir o mínimo da dignidade humana daquele ser humano.
Então, gente, o Estado ele não pode alegar simplesmente a falta de recurso, a reserva do possível. E é a teoria da reserva do possível. A teoria da reserva do possível, ela diz justamente o quê? O Estado só pode fazer aquilo que ele tem financeiro. Ele só pode fazer aquilo que ele tem em caixa, dinheiro. Só que de um lado você tem a reserva do possível e de outro lado você tem o quê? O mínimo existencial. Então, os juízes contemplam que deve ser garantido o mínimo existencial da dignidade da pessoa humana. É o que acontece hoje na saúde, a situação das creches. Então, além das normas programáticas, elas têm efeitos concretos sim. Por que elas têm efeitos concretos? Porque o Estado tem garantido o mínimo de dignidade das pessoas, como obrigações. Eu vou dar um caso para vocês, que aconteceu também em relação às creches. Ficou comprovado que veio dinheiro para a construção de creches, mas o Estado não realizou a elaboração de projetos para a construção dessas creches. E várias crianças ficaram fora dessas escolas. O que aconteceu? A Defensoria entrou com uma ação alegando o quê? Tem dinheiro e tem criança que está precisando. E as mães precisam disso para garantir a sua dignidade. O Estado falou o quê? Reserva do possível, não tenho dinheiro. E isso é uma norma programática, eu não tenho como colocar todas essas crianças na escola. Mas o defensor falou o seguinte, não se enquadra aqui com a prospecção futura da norma programática. Por quê? Porque tinha projeto, tinha recurso, mas foi o próprio Estado, por ser omisso, que não realizou a construção. Nessa situação, ele foi condenado a colocar o quê? A encontrar vagas para aquelas crianças que a Defensoria estava defendendo. Então, gente, sempre percebam que a norma programática, ela pode produzir efeito concreto. Inclusive, o Supremo pontuou que para produzir efeito concreto, o Estado tem que comprovar que ele está realizando o plano de ação, mas ele também tem que garantir o mínimo de dignidade da pessoa humana. E o Estado não pode arguir a reserva do possível por arguir. Não é? Se, porventura, tiver ainda recursos que comprovem que o Estado tem como fazer e não fez, ele pode ainda ser condenado a garantir o direito daquela pessoa. Então, por isso que a minha norma programática, ela vai trazer um programa de atuação para o Estado. O Estado deve cumprir. Aqui em Rio Branco, no Acre, a gente pode perceber o Parque da Maternidade. O Parque da Maternidade, para quem não conhece, foi uma decisão de um próprio juiz federal. Por quê? Porque o dinheiro para resolver o Parque da Maternidade sumiu. E aí, o Estado do Acre foi condenado a construir o Parque da Maternidade, da forma como bem entendesse, por meio de ordem judicial, em relação com fundamento nos princípios de normas programáticas. Então, elas podem ter efeitos concretos? Podem. Por quê? Porque eu tenho que garantir o mínimo da dignidade da pessoa humana. Gente, agora a gente vai falar sobre a minha norma constitucional limitada, só que essa é de princípio institutivo. O que é o princípio institutivo? O princípio institutivo, eu estou aqui, porque o pessoal está falando ali que está cortando a minha cabeça ali, mas tá tudo certo, né? Produção, tá ótimo. Então, gente, princípio institutivo. O que é o princípio institutivo? A aplicabilidade dela é imediata e é limitada. Por quê? Porque aqui deve ser criado uma regulamentação. Se não tiver regulamentação, não tem como ter eficácia essa norma constitucional. Na verdade, a eficácia ela é bem reduzida, como a gente já falou anteriormente. Então, qual é a característica principal dela? Aplicabilidade imediata e indireta. Por que imediata e indireta? Porque precisa de uma regulamentação. E aí eu tenho como exemplo para vocês hoje a aplicação do artigo 7º, 11. Olha o que ele diz. A participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. O que é esse artigo? É quando o trabalhador tem direito à participação nos lucros da empresa. Então, para ele ter direito à participação nos lucros da empresa, tem que ser criada uma lei definindo como vai ser feito essa distribuição desses lucros. Olha o que acontece com o artigo 153 também da Constituição. E, gente,
esse aqui todo mundo falou, inclusive o nosso presidente, ele falou que ia taxar as grandes fortunas. Por quê? Porque a Constituição já prevê a taxação de grande fortuna. Mas, para acontecer essa taxação, tem que ser criada uma outra lei regulamentando quais vão ser os critérios de fixação da aplicação em relação a esses tributos. Então, se eu tenho a fixação pela Constituição e a Constituição diz que vai ter que ser criada uma lei para regulamentar, eu estou trabalhando o quê, gente? Norma constitucional de eficácia limitada de princípio institutivo. Vocês vão lembrar de quê? Imposto sobre grandes fortunas. E onde é que isso está? Lá no meu artigo 153.7, que ele vai dizer o seguinte: grandes fortunas nos termos da lei complementar. Ou seja, é possível a criação de tributos para grandes fortunas, mas tem que ter uma lei complementar regulamentando isso. E aí eu posso perguntar para vocês em casa. Eu acabei de dizer para vocês que a minha norma constitucional de princípio institutivo, para ela ter eficácia, a sua amplitude, tem que ser criada uma regulamentação. E é o exemplo de imposto sobre grandes fortunas, que tem que ser criada uma legislação complementar, bem como a participação dos lucros dos trabalhadores em relação às empresas, que vai ser definido em lei. Mas eu pergunto para você, e se não for criada essa lei? O que você vai fazer? Eu coloquei para vocês, questão. E se a legislação não for elaborada? O que pode acontecer? O que você, como advogado, como promotor de justiça, como defensor público, o que você vai fazer? Quais são os instrumentos que a Constituição te dá para que você possa, de certa forma, garantir o direito do seu cliente ou da população? Tá pensando aí? E a gente vai trabalhar esses dois pontos principais, que é a ADO e o mandado de injunção. Gente, então vocês perceberam, quando não tiver criado essa regulamentação por exercício desse direito, você tem dois instrumentos que você pode utilizar. Eu posso usar o mandado de injunção ou eu também posso usar a ADO, que alguns também chamam, como eu coloquei aqui para vocês, de ADI por omissão. Ou seja, aqui eu tenho previsões distintas. Enquanto o mandado de injunção está no artigo 5º, a minha ADO está lá no meu artigo 103, parágrafo 2º. Enquanto os legitimados no mandado de injunção eu tenho qualquer pessoa, olha, muito mais abrangente, enquanto eu tenho sindicatos, partidos, associações, que é meu mandado de injunção coletivo, na ADO eu tenho um rol mais específico, que é o artigo 103, presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara dos Deputados. Então, veja que os legitimados em um e o outro são distintos. O mandado de injunção ele é muito mais abrangente com relação a quem pode ingressar com essa ação. Eu tenho ainda que vai ser ajuizado em face de quem? Como meu terceiro elemento que eu coloquei para vocês. Para quem vai ser ajuizado isso? O mandado de injunção ele é analisado por um caso concreto. Então, aquela decisão vai incidir no caso concreto. Seu efeito é na parte que entrou com aquela ação. A ADO não. A ADO ela vai utilizar um caso abstrato e vai aplicar a mesma decisão para todos. Ele tem um efeito erga omnes. Então, eu também tenho essa diferença. Enquanto o mandado de injunção ele me dá um efeito apenas incidindo no caso concreto, na ADO eu tenho um efeito mais abrangente, que nós chamamos de erga omnes. Mas, gente, se eu paro para pensar para vocês, eu vou ajuizar em face de quem? Contra quem que a gente vai propor essa ADO? Ou esse mandado de injunção? Olha, no caso do mandado de injunção, ele vai ser ajuizado quando ocorrer uma ausência de complemento de norma constitucional. A pessoa precisa exercer o seu direito e por algum motivo aquela norma constitucional ali não foi criada uma regulamentação para ela. E claro que vai ser ajuizado contra quem deveria criar e não criou. Então, se porventura o Congresso Nacional deveria ter criado aquela lei e não criou, a gente vai ingressar contra os representantes desse Congresso Nacional. Se era um ato do presidente da República, a gente tem que ajuizar contra o ato do presidente da República, porque era quem deveria criar. Da mesma forma, gente, a ADO ela pode ser ajuizada também contra qualquer norma constitucional que deveria ser criada por princípio institutivo.
Então veja que, nos dois casos, a gente está ajuizando contra uma omissão. O Estado deveria ter criado a lei e não criou. Olha o que diz o mandado de injunção. Pode ser ajuizado quando a ausência de complemento de norma constitucional impede o exercício do direito, liberdade ou prerrogativa constitucional. É muito mais abrangente. Enquanto a ADO ou a AD interventiva diz o seguinte, pode ser ajuizada em favor de qualquer norma constitucional de eficácia limitada de princípio institutivo. Em breve síntese, palavras é o que? Em caso de omissão, você pode ajuizar tanto o mandado de injunção quanto a ADO interventiva ou AD interventiva. E claro, finalizando tudo isso, aonde você vai ajuizar essa ação? Se for mandado de injunção, nós vamos ver a quem compete o julgamento. Então, se for mandado de injunção, a depender de quem deva legislar, vai ser competente o STF, pode ser competente o STJ, pode ser competente até o Tribunal de Justiça. Ou seja, dependendo daquele que esteja omisso, deveria fazer e não fez. Agora, na ADO interventiva ou AD interventiva, sempre quem vai ser competente para analisar o mérito da situação vai ser o Supremo Tribunal Federal. Mas lembrando que aqui a gente trouxe apenas características gerais, até porque vocês devem estudar essas duas ações com detalhamento nas respectivas ações de remédios constitucionais e ações do controle de constitucionalidade. Meninos, então vamos recapitular a aula de hoje. Hoje nós falamos sobre normas constitucionais com relação à classificação, remontando o da própria a questão norte-americana, a classificação de Rui Barbosa, que me dá normas constitucionais autoexecutáveis e normas constitucionais não autoexecutáveis, que tem a minha influência norte-americana, e tem um. Falamos da classificação de José Afonso da Silva, que é o nosso papa do direito constitucional, que ele me traz a minha norma constitucional de eficácia plena, aquela que não precisa de complementação, aquela que não vai ser restringida, aquela que ela vai ter toda a possibilidade de ser aplicada direto e imediato no ordenamento jurídico. Eu tenho meu item 2 da classificação do José Afonso, eu tenho a minha norma constitucional de eficácia contida, que é aquela que ela tem eficácia plena, mas ela pode ser restringida. E eu tenho, como minha terceira, a minha norma constitucional de eficácia limitada. Só que essa eficácia limitada precisa de regulamentação e ela se divide em duas. Norma constitucional de eficácia limitada de princípio institutivo e a minha norma constitucional de princípio programático. Princípio programático, ela coloca obrigações a serem cumpridas ao Estado ao longo do tempo e tem que obedecer dois critérios. Tem o meu critério que o Estado tem que ter um plano de ação para executar e tem que garantir o mínimo existencial da dignidade da pessoa humana. E o meu princípio institutivo, o Estado tem que elaborar uma lei para o exercício efetivo em relação a essa legislação, como é o caso dos impostos sobre grandes fortunas, que devem ser criados uma legislação complementar para a sua aplicabilidade. Bem, esse é um resumo geral da nossa aula e conto com vocês no nosso canal. Dúvidas, sugestões, estamos aqui à total disposição para vocês. Muito obrigado, gente!